você chegava no meio. Aí E aí, a gente tem que fazer outra vez. Não se Enfim, preocupa. vamos lá. Oi, gente! Tô muito feliz que hoje no episódio de Histórias pra Contar, a gente vai ouvir uma história de uma amiga muito especial e eu tô muito, muito ansiosa pra ouvir essa história de verdade. De verdade. Porque eu ouvi uma parte, mas eu quero os detalhes. Eu quero passo a passo, porque eu gosto de ouvir. Eu gosto mesmo de verdade de ouvir as histórias das pessoas que seguem a Deus e ouvem a voz de Deus, porque é um simples detalhe, né, que era o que a gente tava falando. Uma simples decisão que você toma já muda tudo. Yeah. E eu vivi isso em algumas coisas da minha vida e, não sei, acho que agora a decisão que eu tô tomando agora Sim. talvez também mude alguma coisa. Então, e não sei, eu gosto, sabe, de... Eu acho que isso, o intuito do meu podcast, eu não sei se eu tinha explicado, mas o intuito é mesmo conhecer a Deus. Chama Iada, porque é a palavra para conhecimento íntimo, tipo, conhecer de forma profunda. Sim. E então eu fico pensando em coisas que dê pra gente conhecer a Deus de forma profunda. Então, ler a Bíblia é uma forma. Sim. E nos últimos dias eu fiquei pensando também o quanto histórias de pessoas, testemunhos de milagres, né? Sim, Até milagres, sim. mas histórias comuns do dia a dia me fazem conhecer mais Deus. Me fazem, nossa, Deus age nisso também, Deus também age nessa área. Yeah. Ai, sei lá, Deus surpreende com um presente com um corte de cabelo, Deus surpreende com tantas coisas. Então, acho que as histórias também é uma forma de iada, sabe? Sim, faz sentido. De conhecer Ai, a isso é muito Deus lindo. de forma íntima, porque eu vejo Deus também de forma muito multiforme, sabe? Então, a maneira que a minha história é diferente da sua história, Sim, a sim. maneira que ele age comigo é a maneira diferente que ele age com você. Yeah. Então, é legal. Pra mim é muito bom compartilhar as histórias, diferentes histórias, é isso que eu quero. Contei a minha, mas eu quero que Sim. tenha outras pessoas, sabe? Yeah. Falando de histórias, porque é assim que, na minha visão, a gente vai conhecer a multiforme de Deus, as diferentes maneiras que ele trabalha. Então é isso. Esse é o meu intuito com o Iada e com histórias pra contar e, sei lá, com outras coisas que devem vir por aí, se Deus quiser, amém. Amém. Então pronto, eu queria que você... Sim. Você pode dar um contexto, tipo... Um contexto sobre você, porque eu te conheço, né? Sim. Mas aí você me conta como se eu não te conhecesse, como se fosse uma pessoa que estivesse aqui... Acabei de te ver e falar, nossa, como você chegou até aqui? Sim. É muita coisa. Só 1 hora de explicar tudo. Aí pronto, e você pode dar um contexto mais geral, tipo, como você chegou até esse trabalho, né? Sim, sim. Como você chegou até aqui? Ok. Então talvez para tipo resumir um pouco, posso começar já da parte, tipo, já desde o ano passado, porque foi aí que Sim, pode. começou tudo. Onde você quiser. Bem, então, deixa eu ver como é que eu cheguei aqui nesse novo trabalho que Deus me abençoou. Amém. Então, tudo começou o ano passado. Eu já estava há mais de 1 ano aí na nossa igreja. Então, pronto, já conhecia tudo, já estava mesmo assim, posso assim dizer, firme, já não era uma pessoa nova assim na igreja. E o trabalho que eu tinha na altura era uma de call center, tipo, trabalho básico, call center, ajuda as pessoas com os problemas e tudo mais. O trabalho até era bom quando eu consegui da primeira vez. E o mais engraçado é que essa história sempre tem summer camp envolvido. Nossa, o Summer Camp é sempre um ponto de virada, né? Sempre. Aí, sempre. a gente não falou, mas a igreja é Hillsong. Sim. Somos da Hillsong. Sim, eu sou Você é Portugal. a Nilda. A Nilda, sim, desculpa, nem falei. Já, todo mundo já sabe o meu nome. A Nilda, sim. A Nilda, Sim. 27 anos. 26 anos. Sou angolana, mas cresci na Inglaterra. Isso tudo também ajuda já as pessoas a saberem. Também vai ajudar com a história. Sim, você cresceu na Inglaterra e veio para Portugal em 2021, então eu tinha 22 a fazer 23 anos. Você já veio para o mercado de trabalho. Sim. Pronto. Contextualização dada. Sim. E o Summer Camp, que é um ponto importante para todo mundo. Acho que foi tipo no Summer Camp que eu tipo te conheci, posso assim dizer, oficialmente.
Porque, tipo, eu já sabia quem eras, Foi do mas... ano passado. Sim, do ano Sim. passado, quando o Edu nos deu boleia para Sim. casa. E aí foi, tipo, a primeira vez. Foi o primeiro Summer Yeah, Camp. foi no Summer Oh! Camp. Também foi Summer Camp. O Summer Esse Camp foi marca no Summer as Camp. nossas Yeah, vidas. foi fixe. Então, tipo, no Summer Camp de 2022, não do ano passado ainda, eu queria muito ir, mas não consegui por causa do o trabalho que eu estava antes, porque eu entrei só tipo em agosto e pronto, não dava para pedir férias. Esse trabalho foi o que você... Foi o que... Assim, você chegou em 2020. Não. Esse foi já o meu segundo trabalho. Yeah. Quando eu cheguei aqui em Portugal, tipo, eu cheguei no verão, no meio do verão, tipo, agosto, e graças a Deus, tipo, 2 meses depois consegui já o meu primeiro trabalho em Portugal, sem experiência nenhuma. Nossa. E foi tipo um trabalho muito bom, 100% em inglês, e pronto, isso também ajudou bastante. Só que, como era uma empresa americana, eles tiveram que depois fechar assim do nada, e pronto, avisaram tipo um mês antes. Nossa. Eu tive que procurar alguma coisa, mas graças a Deus, em 2 semanas eu consegui um novo. E também só para terem assim um contexto também que, pronto, eu vi com a minha família, minha mãe e os meus irmãos, e até aquele ponto a minha mãe não estava a trabalhar, só eu é que estava a trabalhar. Então, o meu salário é que ajudava basicamente tipo a família, todas as coisas da casa. Desde o início? Sim, desde o início, yeah. Pronto, a minha mãe às vezes ela consegue um apoio, ela também faz os bolos, então também consegue um dinheirinho com isso que ajuda, mas tipo, o principal tipo, era mesmo do meu salário. E então, já nesse primeiro Summer Camp de 2022, queria muito ir, não consegui. E eu estava tipo, não, próximo ano sem falta, eu tenho que ir. Então, fiquei já com isso na mente, né? E pronto, esse trabalho que eu estava, os horários, era tudo ok, era mesmo muito bom, conseguia fazer tudo que tinha que fazer da igreja, que tipo também foi uma bênção. Tipo, eu pensei que perder o último trabalho foi algo mau, porque foi assim de repente, o salário era mesmo muito bom. Só que eu não conseguia participar de uma crew, eu ainda não tinha crew. Porque eu saía daquele trabalho às 20. A crew é o grupo de ligação, Sim, que as pessoas, a gente se reúne. que nós temos na igreja dos jovens semanalmente. adultos. E pronto, eu queria conhecer mais pessoas na igreja, assim, tipo, ter mesmo assim, tipo, amizades de verdade. E eu sabia que ter uma crew ia ajudar com isso, só que eu saía sempre às 20. E aquilo era, tipo, na Avenida da Liberdade. Então ficava, tipo, qual é a crew? Tipo, não tinha nenhuma crew com aquele horário. Então assim que eu consegui o trabalho novo, eu disse, tipo, vou me inscrever logo, só que eles estavam de férias. Não. Então, tipo, só enviaram mensagem, tipo, um mês depois, e aí finalmente juntei uma crew. E isso também, tipo, mudou tudo. E, voltando para o trabalho, depois de alguns meses lá, o projeto que eu estava a fazer, eles fecharam, só o projeto, mas a empresa, tipo, ainda estava ok. Então eles disseram, nós temos outro projeto que é, tipo, inglês e português, se estivesse interessada, está tudo bem, segunda a sexta, estava tipo, ok, segunda a sexta, para mim, maravilhoso. Só que eles deixaram um detalhe, tipo, muito importante, que era só de segunda a sexta, durante o tempo de formação. Depois disso, ia ser de segunda a domingo, com 2 folgas. E era, tipo, horário rotativo até às 22. Então, às vezes podia terminar às 17, 18, às vezes 22 horas. Era pior que o outro. E eu já estava tipo, ok. E o pior é que, tipo, se eu decidisse sair depois, aí já ia ser tipo, eu estou a sair porque eu quero. Se eu saísse quando o primeiro projeto fechou, eles iam ter que, tipo, me pagar assim um dinheiro extra, alguma coisa assim, porque eles é que estavam a mandar embora. Sim. Então eu estava tipo, ok, vou ficar, vai dar tudo certo, porque no outro projeto eu conseguia sempre trocar. Sempre que, tipo, eu tinha que trabalhar tarde no dia da crew, trocava, estava tudo bom. ok. Só que nesse projeto já não foi assim tão fácil de trocar. Então, pronto, aí já tinha algumas crews, já não conseguia ir. Powerhouse, que é tipo a reunião que nós temos dos jovens, sexta-feira, às vezes também não conseguia ir. Domingo, então, estávamos a trabalhar quase todo o domingo, porque era uma agência que ajuda com viagens e pronto, viagens não tem horário assim certo. As pessoas podem precisar de ajuda tipo no meio da noite. E pronto, só que as pessoas estavam tipo, então por que tipo, não arranjas outra coisa? Só que eu queria muito as férias para poder ir para o Summer Camp e ter o dinheiro para ir para o Summer Camp. Então eu estava tipo, vou aguentar até setembro.
Isso já era 2023. Sim, seja o ano passado. Então, tipo, vou aguentar até setembro porque eu preciso das férias de summer camp. Se eu conseguir outro trabalho agora, não vou conseguir pedir férias outra vez. Então, pronto, fiquei ali e foi difícil, principalmente no mês assim de verão, que estava a acontecer tantas coisas ali na igreja e eu trabalhava em casa. Então, como eu tinha um projetor no quarto, eu colocava live, ficava ali a assistir enquanto trabalhava e tipo, estava a acontecer tudo. Ficava, ai, queria tanto estar lá. Tipo, não é a mesma coisa assistir live e estar mesmo lá com as pessoas e passar o dia. Mas pronto, aguentei, graças a Deus consegui ir para o Summer Camp. Nossa. Deu certo porque pedi as férias do mês até, porque como eu faço anos em setembro, pedi já o mês todo. Ai, que bom. E tipo, uma semana antes do Summer Camp, eu vi uma oportunidade para um trabalho muito bom, numa empresa que tipo, eu acho assim, uau. Eu antes não tinha trabalho dos sonhos, mas depois de ver essa vaga, eu fiquei tipo, talvez esse é o meu trabalho dos sonhos. E eu estava tipo, vou enviar o currículo, mas tipo, de certeza que eles nem vão me chamar, nem vão dizer nada. E aí eles me chamaram tipo, dia a seguir. Tipo, queriam saber alguma informação, uma chamada só de 15 minutos. E eu fiz. E eles estavam tipo, ok, qualquer coisa, nós vamos mandar assim uma mensagem. E eu estava tipo, ok, eu sinto que eu vou conseguir esse trabalho. E tipo, no primeiro dia acho que foi um dia antes do Summer Camp, não, 2 dias, que era tipo o primeiro dia das férias, eu enviei a carta para o trabalho a dizer tipo que vou sair, tinha que avisar tipo 30 dias antes, porque eu tinha certeza que eu ia conseguir esse trabalho. Eu tinha certeza que eu ia conseguir esse trabalho. Eu disse, vou enviar já a carta porque eu tenho que avisar cedo e se eu conseguir esse tipo, assim consigo já trocar, vai ser mais fácil. Pronto, fui para o Summer Camp. O Summer Camp foi muito bom. Eu me lembro, na primeira noite tivemos assim uma crew time. Estávamos ali a conversar sobre o que está acontecendo na nossa vida e eu expliquei disso. E o tema era deeper, alguma coisa assim. Era algo de... Não me lembro se era deeper, mas sei que era deeper, né? Acho que era deeper, de sim. estar assim mais Acho que era mesmo só profundo. deeper. Então estava tipo, para fazer isso preciso passar mais tempo com ele, então vou ter que trocar o trabalho e já fiz a primeira. Nossa, o nome... Calma, é que eu já sei. É que eu Tá já vendo sei como uma Deus faz parte as da coisas? história. Eu já sei uma parte da história. Tipo, o nome do Summer Camp Foi deeper. foi Deeper, que Deeper, foi o seu ano. Yeah. Enfim, continua, desculpa. E Fiquei empolgada. Deus é tão... E tipo, eu até comentei com as meninas lá do meu quarto e depois no final oramos e elas até oraram também por essa situação. E pronto, já estava ali distraída no Summer Camp a fazer as coisas e depois eu vi que tinha tipo uma chamada perdida e depois tinha um e-mail e era da senhora da entrevista que eu fiz a dizer que eu passei e que queriam marcar outra e eu contei nas minhas, eu não consegui e elas estavam tipo, ai Deus é tão bom e eu até fiquei com medo porque tipo respondi tarde porque eu estava distraída ali com as atividades no Summer Camp. Marquei já para a semana, fiz, correu tudo bem e como eles são uma empresa tipo muito grande, eles pedem tanta coisa. Fiz essa primeira chamada, depois fiz essa entrevista e depois eles pediram assim um vídeo assim que eu tive que filmar assim com ring lights e tudo. Um setup assim, tipo a responder algumas perguntas que eles tinham, falar mais sobre mim, coisas que eu já fiz, trabalhos que eu já tive e pronto, enviei aquilo já era a terceira coisa. E uma parte importante também naquele Summer Camp, não me lembro qual foi o pastor ou quem é que falou, teve uma sessão que eles estavam tipo, às vezes para estar tipo, mais perto de Deus, às vezes é o teu trabalho que está a te impedir. Às vezes precisamos fazer um sacrifício e tipo, eu estava ok. Isso é uma confirmação para mim. Isso é uma confirmação, então estou a fazer a coisa certa, porque eu já tinha enviado a carta para o trabalho, né? Então eu disse, ok, então essa é só confirmação e tipo, para quem estava lá sabe que aquele Summer Camp foi outro nível. Tipo, acho que nunca chorei tanto em 3 dias. A última história que eu contei, a história para contar também teve Summer Camp incluído e eu deixei lá minha alma. Aquilo foi tipo, uau, nunca chorei tanto em 3 dias. E tipo, foi assim tipo choro bom, tipo, não era choro. Eu chorei alto. Não era choro assim, tipo, ninguém estava a julgar, podias deitar no chão, fazer o que tu queres.
foi um momento assim, tipo, uau. Na Terra, literalmente, né? Que a gente Yeah. estava na Terra. Em Yeah. todos os lugares Sim, da e Terra. tipo, tava frio, tava a chover um pouco, mas tipo, ninguém queria saber. Ninguém queria saber, era só tipo, nós ali e Deus. Uau. Foi maravilhoso mesmo. E pronto, fiz isso. Depois eles chamaram para a última entrevista, que foi já lá na sede deles. E pronto, eu fui já, estava tipo, ok, Deus, vamos ver o que é que vai acontecer. Quando eu cheguei lá, estava tipo, uau, esse espaço é tipo tão lindo. Eu só via assim, tipo, pessoas assim, tipo, super formal, tipo, a passar mais velhos. E ficava tipo, o que é que eu estou a fazer aqui? Tipo, eu só tenho tipo, na altura tinha, não sei se foi depois, foi depois do meu aniversário, já tinha 25. Eu estava tipo, eu só tenho 25 anos, tipo, sou tão nova, estou aqui numa empresa assim tão grande. Vamos ver o que é que vai acontecer. E a entrevista também foi tipo em inglês. Para mim, tipo, correu tudo bem, eles até deram uns miminhos e tudo. E fui. Só que depois eles disseram, em máximo 2 semanas vamos dar uma resposta. Fiquei ali à espera, estava super ansiosa, tipo, eu já não estava a trabalhar, só estava tipo ali em casa, estava a passar tempo, já tinha passado 2 semanas, eu estava tipo, eles não estão a dizer nada, eles não estão a dizer nada, e eu fiquei tipo, não, talvez se eles não disseram, talvez estão a demorar porque eu consegui, tipo, porque vão dizer que sim, porque se fosse não, talvez ia ser mais rápido. Mente positiva. Yeah. E tipo, todo mundo que eu estava a pedir oração já estava tipo, não, desse trabalho já é teu, já conseguiste, vai dar certo. E depois eles enviaram um e-mail a dizer, ai, não dá desculpa a demora, sinto muito, mas dessa vez escolhemos outra pessoa. E eu fiquei tipo, não acredito. Porque na minha mente tipo, já estava garantido, tipo, 4 entrevistas, tipo, é já para a pessoa conseguir, tipo, Sim. passar isso tudo. E não consegui, e aí começou tipo o ciclo outra vez de conseguir trabalho novo. E eu estava tipo, não, tá certo. A outra vez perdi aquele trabalho, Deus me deu um trabalho novo em 2 semanas. Então vou conseguir algo rápido. Com certeza. Yeah. Porque Deus é bom, vou Amém. conseguir algo rápido. Só que não. Passou um mês, passou 2 meses, passou 3 meses e eu não estava conseguindo nada. E em casa, imagina, você tipo, ainda era a última renda? A E- única renda? E olha, Deus é maravilhoso que na semana do Summer Camp, tipo, o Summer Camp foi. Eu entreguei a carta, acho que foi numa segunda ou terça. E acho que foi na quinta ou na sexta, a minha mãe começou a trabalhar Ai, que pela bom. primeira vez. Então Uau. imagina, tipo, eu entreguei e a minha mãe ainda não tinha, tipo, trabalho assim garantido. E a minha mãe começou a trabalhar. Então, graças a Deus, tipo, a minha família não ficou sem dinheiro porque a minha mãe estava a trabalhar. Tipo, Que Deus, Ele cuida de tudo. Ele disse, ok, ainda vais ficar sem trabalho, mas a tua mãe vai trabalhar. Só que é aquela coisa, tipo, quando tu já estás acostumada, tipo, a ter o teu próprio dinheiro e voltar a, tipo, a depender dos pais, tipo, tens que estar sempre a pedir, fica às vezes um pouco chato. E depois era final do ano, eu queria ajudar, tipo, com o Natal e coisas assim. Eles até pagaram já com o subsídio de Natal, mas pronto, não foi assim uma grande ajuda como eu gostaria. E aparecia todo tipo de trabalho, só que tudo era horário rotativo. E eu estava tipo, não, eu já disse para Deus que tipo, já não vou trabalhar domingo, tipo, não vou entregar mais isso. Eu quero ter os meus tempos livres para crew, para powerhouse, para as coisas da igreja e no domingo não vou aceitar mais. E pronto, nem chamavam nem para entrevista, tipo, nem pelo menos entrevistas eu estava a conseguir. Tipo, estava mesmo difícil. E pronto, apareceu uma oportunidade com algumas pessoas da igreja disseram que estavam a precisar de alguém, só que era só para, tipo, substituir a senhora que ia fazer uma cirurgia. Então ela ia estar de baixa de 6 meses. E era para eu, tipo, trabalhar estes 6 meses e não era com um contrato assim oficial, recibos verdes, e eu fiquei assim um pouco na dúvida. Só que pronto, eu já estava mesmo a precisar. E outra coisa importante também é que no mês de janeiro, como era aquela coisa tipo ano novo, coisas novas, né? A pessoa queria já ali os objetivos do ano. Então eu estava tipo, ok, Deus, eu quero servir mais as pessoas do meu lado, as pessoas que eu amo e servir mais na tua igreja. Então, tipo, não importa o tipo de trabalho, se eu estou a escolher muito, tipo, não quero saber, se eu tiver que trabalhar na limpeza, tipo, não quero saber, trabalho é trabalho, que seja um trabalho honesto e estou a ganhar assim o meu dinheirinho para poder pagar o meu passe, telefone, coisas extras assim, quando quiser sair com os amigos, está tudo ok. Porque antes eu só queria mesmo um certo tipo de trabalho, tipo os trabalhos que eu já tive, assim, de call center e coisas assim,
E pronto, não estava a aparecer, então disse, ok, Deus, se eu tenho que trabalhar na limpeza, McDonald's, Burger King, Sim. desde que eu vou ganhar um pouco de dinheiro, nem que for O part-time. desespero, já, Yeah. já bateu o desespero, Yeah. Deus. E eu estava mesmo, tipo, bué determinada que, tipo, ia começar a fazer, assim, tipo, a limpeza. Assim, tipo, vamos dizer, tipo, assim, vocês precisam, alguém vir limpar a tua casa uma vez por semana, Uhum. eu venho com as minhas coisas, limpo a casa e vou cobrar, assim, tipo, 15 por hora, sei lá. E eu ia mesmo fazer isso. E já estava, tipo, tem um site que tu podes pôr, assim, tipo, serviços e tudo. E eu fiz isso e aí me chamam para esse trabalho na faculdade e a senhora estava tipo, podes vir para fazer uma entrevista. Eu fui na inocência para saber como é que era e tipo, nem foi bem uma entrevista, tipo, ela já estava a explicar como é que o trabalho é. Eu pensei que ia ser Yeah. entrevista mesmo, porque na minha entrevista tinham 6 pessoas na sala e eu fiquei tipo... Não, a minha foi só mesmo com a minha chefe. Foi já ali dentro E já da foi nossa... te explicando. E ela já estava a Que explicar, ela bom. já estava tipo, podes começar amanhã. E eu já estava tipo, sim. Com aquele medo tipo de perder a oportunidade, ou sei lá. Sim. É que eles estavam mesmo a precisar, porque ela já ia ter a cirurgia tipo em 1 ou 2 semanas, alguma coisa assim. Então, Que legal. tipo, nem foi assim, tipo, entrevista para saber. Tipo, no início, sim, ela perguntou o que é que eu já fiz e coisas assim. E depois o resto foi só já ela explicar. Esse é o computador, você Yeah, é... yeah, era mesmo assim. Que A minha colega, ela imprimiu já alguns papéis a explicar sobre o que é que eu tinha que fazer. E eu levei já aquilo para casa e eu estava tipo, meu Deus. E naquela altura, aquilo foi já um testemunho grande para mim, porque eu já estava tipo 3 meses sem trabalhar e eu estava tipo a dizer para todo mundo, tipo, finalmente consegui. E eu até pensei, tipo, ok, Deus talvez só queria ver, tipo, se eu estava disposta a aceitar qualquer coisa antes de abençoar com esse trabalho, que tipo é de segunda a sexta, é horário assim das 8, posso entrar entre as 8 às 10 e sair entre as 16 e 18. É um Então horário. é um ótimo horário, Trabalho super, comercial. super flexível. Se eu quisesse entrar mais cedo, passei mais cedo, podia. Então, pronto, começou aí, tive que aprender tudo em 3 dias. Um trabalho que tipo, a minha colega já está a fazer tipo, há 4 anos. Socorro. E eu não tinha experiência com isso, tipo, trabalhar numa faculdade, tipo, não é só qualquer pessoa, tipo, entra só assim. Todas as minhas colegas eram mais velhas que eu, só tinha outro colega lá que tinha tipo 27, o resto tinha tipo 45 para cima. Nossa. E pronto, eu fiquei lá, estava assim feliz porque consegui finalmente um trabalho, estava a receber salário outra vez. Eu me lembro até o meu primeiro salário recebi no dia do Encounter Fest. Olha só. Está sempre tudo, as datas estão sempre assim, tipo. Sempre conhecido. Yeah. Que Encounter Fest também, para quem não sabe, é uma Explica. conferência que nós temos de jovens lá na nossa igreja. Eu também expliquei do Calda Fest, Ah, não sério? é? Não, Deus, ele sabe de tudo. Eu acho muito legal isso, Yeah. porque era aquilo que a gente tava falando no início. Yeah. Aí foram histórias diferentes. Eu tava Yeah. vivendo a minha vida, por mais que a gente já tinha se conhecido, que a gente se conheceu, depois fomos pra mesma crew, que é o grupo de ligação. Mas a gente tava vivendo vidas diferentes. Yeah. Só que nas datas específicas, tipo, nos eventos que a gente se reúne com propósito, Yeah. Deus fala com cada um de forma tão específica. E isso pra mim é muito lindo, porque Yeah. você tá contando o mesmo período que eu contei, Yeah. sabe? Só que é a sua vida. Yeah. E isso é muito legal. O que Deus fez com você e o que Deus fez comigo, que foram coisas completamente diferentes, tipo, em áreas diferentes da vida. Mas é tão lindo. Yeah. É mesmo. Que ele tava agindo em mim, que tava no lado de Lisboa, Sim. e você que do tava outro lado. aí do outro lado. Yeah. E E é ele bom, agindo ao mesmo é tempo. bom saber disso, porque tipo, às vezes as pessoas pensam que tipo, estão a ver, está a acontecer muita coisa boa na vida da outra pessoa e podem pensar tipo, Deus está a fazer tanta coisa na vida dessa pessoa e tipo, esqueceu de mim. Não, ele está a trabalhar na vida de todos ao mesmo tempo. É, a gente que às vezes não consegue ver, né? Não consegue parar pra entender que, na verdade, Deus está fazendo isso aqui. Cada um tem o seu tempo. Yeah. Você ficou sem trabalhar, eu também. Só que eu não arranjei. Enfim, continua assim. Yeah. Eu Não se vou preocupa. devagar. Não se preocupa. Então, pronto, como consegui esse novo trabalho, eu estava tipo, ok, então agora já posso servir mais, porque já desde o ano passado que eu estava a pensar em servir na equipa da tradução. Sim. Porque as pessoas ficavam tipo, Nilda, tu falas muito bem inglês, tipo, o meu inglês até é melhor que o meu português às vezes. E ficou tipo, porquê que não estás nessa equipa?
E pronto, era aquela coisa do horário. Eu não queria entrar para uma nova equipa e tipo, estou a trabalhar quase todos os domingos. Sim. Ia ser um pouco chato. Então eu disse, ok, vou me inscrever tipo, para servir. E eu estava tipo na inocência, com aquela coisa de, tipo, vamos chamar tipo, para fazer algo tipo um audition, Claro. um teste. E na semana do Encounter Fest, eu estou ali no trabalho e o Mário, Meu marido. ele me mandou um áudio tipo, a dizer tipo, ai Nilda, tipo, olha, vamos precisar de pessoas para o Encounter Fest. E a minha mente estava tipo, Deus, já vamos começar assim. Ok, tipo, porque tipo, eu fiz aquela oração, tipo, Deus, esse ano podes me utilizar tipo, como tu queres. Estou aqui. E ele disse, ok, Chovendo Nilda. coisas. Yeah. Começamos já assim, no Encounter Fest, eu estava tipo, ok, vamos já para o Encounter Fest. Eu disse que sim. Fui lá, depois no primeiro dia foi já quando eu recebi o meu primeiro salário. Servi aí na equipa. Graças a Deus correu tudo bem também. Foi a minha primeira vez a servir no Encounter Fest, porque antes, tipo, já servi na casa aberta, mas foi só nos hosts, porque antes eu só servia nos hosts. Sim. E também isso é importante para as pessoas saberem que antes eu só estava nos hosts, que é tipo as pessoas que recebem as pessoas ali na reunião, já bem-vindos, ajudar a encontrar um lugar para se sentar. E pronto, já juntei uma nova equipa. Isso, fevereiro, né? Encounter Fest foi fevereiro. E acredito já que desse ano, 24? desse ano, desse ano. E depois foi aí também que, acho que também foi fevereiro, agora pensando bem, foi fevereiro que foi aquela primeira vez que eu falei lá na crew. Foi Lembras? também? Lembras da Eu primeira lembro, vez? eu lembro de você falando a primeira vez, Sim. mas eu não lembro o que foi em fevereiro. Sim, acho que foi em fevereiro, que era quando aquele tema de Knees on the Ground. Sim. Outra coisa que também eu só fui fazer só por fazer porque me pediram. Eu estava tipo, vai ser fixe, tipo, vou só falar. Nem sabia o que vinha na frente. Você ficou 3 meses em pausa, Yeah. completamente pausa, só nos hosts, né? Sim. Depois, quando Deus deu play, você conseguiu um trabalho sem entrevista. Teve a entrevista, Sim, mas sim, foi tipo... foi sem entrevista. sem Eu nem etapa. tive que enviar assim, currículo nem nada. Yeah. Foi um trabalho sem entrevista. Yeah. Um novo cargo na igreja sem entrevista. Yeah. E depois começou a chover. Os desafios, yeah. Então, tipo, foi só aquela coisa, tipo, o Gabriel mandou mensagem para mim, tipo, queres falar lá na crew? E eu estava tipo, ok, tipo, vou preparar as coisas, vou ver o que é que vem no meu coração. E eu até me lembro que estávamos a falar sobre oração, que durante aquela época, tipo, como eu saí de 3 meses sem trabalho, tipo, a minha vida assim de oração estava mesmo bem firme. Estava mesmo, tipo, como as pessoas dizem, prayer warrior, tipo, mesmo uma guerreira assim de oração. Então, tipo, foi perfeito para falar sobre aquilo. E eu pensei que, tipo, aquilo ia ser, tipo, a primeira e última vez de estou a falar na crew. E pronto, então passou, já estava aí, comecei a servir na equipa da tradução. Era para servir só na Powerhouse. Só que depois a liderança passou por um lado, né? E ele me chamou logo. E aí até conseguimos ver como as nossas coisas estão tudo, tipo... Está tudo interligado. Yeah. Porque estamos na mesma crew e depois essa coisa com a equipa de tradução e tudo mais. E pronto, comecei a servir nos domingos também. Amei, porque tipo, foi uma equipa que tipo, eu senti tipo, é aqui mesmo que eu devia estar, tipo, a servir, a ajudar as pessoas que tipo, não sabem falar português, mas ainda podem aproveitar a reunião, receber a palavra, porque, claro, por mais que a pessoa pode tentar aprender a falar português, não é a mesma coisa, principalmente assim, coisas bíblicas. Sim. Para assim, tipo, a pessoa entender bem. Você se alimenta melhor na sua língua, né? Yeah. Eu sinto isso. É mesmo isso. Então, até eu, às vezes, quando eu estou a fazer os meus estudos, eu tenho que ver mesmo em inglês, tipo, só para entrar bem na minha vida. Isso, né? Tipo, só para confirmar, tipo, ok, entendi mesmo bem. E, então, tipo, começou aí, estava aí, depois... Isso tudo começou ao mesmo tempo. Tipo, Deus disse, ok, vou utilizar o Gabriel, o Mário, para, tipo... puxar a Nilda, porque antes eu ficava muito no meu canto, calminha, tipo, ali na shows, uma vez por mês, e o resto, tipo, era só a minha vida tranquila, sem nada para fazer. E pronto, depois, agora não me lembro bem da ordem, mas eu me lembro que depois o Gabriel me pediu para fazer tipo uma dinâmica
alguma coisa assim para a crew, que foi quando fizemos aquele jogo de duas mentiras Ah, e sim. uma, e uma verdade. Lembro. Muito Yeah, bom. e a partir daí, tipo, eu já comecei, tipo, a ajudar com as coisas da crew e já estava a vir de uma forma assim, tipo, natural, posso Sim. assim dizer. E depois foi também quando o Mário também ligou para mim, tipo, pediu, tipo, Nilda, podes ajudar, tipo, com as coisas da equipe? Eu estava tipo, vamos lá. Claro, porque Não, e uma coisa importante, antes disso, de eles dois falarem comigo, eu fiz o iCare, Ok. que é, como é que podemos explicar assim, tipo, um programa, É tipo. É como se fosse um curso. yeah. É um curso. Foi quanto tempo? Esse foi de 20 dias? Yeah, esse foi de 20 Foi dias. 20. Um Yeah. curso, mas varia, né? Pode ser 20 dias, tem o de 8 meses, Sim, que é o sim, um internship. internship, yeah. E pronto, mas é um curso com a cultura da igreja, com teologia e Yeah. várias coisas misturadas, mas tudo relacionado à igreja e a Deus. Sim, yeah. Foi mesmo isso e tipo nós íamos lá 2 vezes por semana e no domingo tínhamos que servir tipo o dia todo em equipas diferentes, que era para tipo, ver todos os lados da igreja. E isso foi muito bom para mim ver tipo que, ok, nós às vezes só chegamos ali, sentamos, louvamos, recebemos a palavra e tipo vamos para casa e tem tantas pessoas que estão a fazer tipo muita coisa para aquela reunião acontecer e tipo isso só me deixou tipo mais grata pelas pessoas tipo da nossa igreja. Tipo, é mesmo maravilhoso os voluntários e a equipa que nós temos lá. E pronto, eu fiz a inscrição para esse iCare só porque, tipo, eu queria fazer alguma coisa. Nem sabia se ia ser de quê. Só tipo, eu quero fazer, vai ser bom, yeah. E eu já tinha feito, tipo, os evening colleges que eles tinham, às vezes online, que também era muito bom. Então eu disse, vai ter iCare, tipo, vou fazer. E, por acaso, esse iCare nível 1 era de liderança. Só para tu veres. Tipo, eu não sabia que ia ser de liderança. Yeah. Não sei se alguém sabia, não sei se eles falaram antes, mas se eles falaram, eu não prestei atenção, eu literalmente não sabia. E quando eu cheguei lá, eles estavam tipo, esse vai ser sobre liderança. Tipo, E eu de estava paraquedas, sem um paraquedas. Era mesmo isso, e aquilo tipo, me tirou muito da minha zona de conforto e tudo mais, mas foi bom. E foi mesmo depois disso que depois o Mário e o Gabriel falaram comigo e eu estava tipo, uau, tempo perfeito, porque acabei de fazer o iCare de liderança. Não foi nada por acaso. E pronto, nesse tempo todo eu estava tipo, estava ok ali na faculdade, o trabalho era bom, mas não era assim tipo um trabalho que eu queria ficar assim muito tempo. E às vezes eu até sentia-me mal porque eu ficava tipo, uau, Deus me abençoou com um trabalho assim e eu tipo quero sair desse trabalho. Tipo, não tinha nada para reclamar porque o horário era bom, o trabalho não era assim tipo tão difícil, tratava ali tipo das viagens da faculdade, as colegas ajudavam. Eu tinha colegas lá na faculdade que eram da nossa igreja, então tipo podia almoçar com elas. Às vezes até tínhamos momentos de oração e tudo. Ali na hora do almoço era muito bom. Só que, pronto, eu não me sentia assim tipo, esse é o trabalho que eu quero assim tipo para os próximos 5 ou 10 anos, sei lá. Então fiquei nessa coisa assim, nessa dúvida, será que eu passei daqui, será que não é? E depois a minha colega, graças a Deus, correu tudo bem com a cirurgia dela, ela voltou, cheia de forças e eu estava ok, pronto, já passou 6 meses, eu talvez vou ter que ir embora já. Vamos mandar embora. Então, tipo, eu já estava à procura de coisas e depois foi quando a minha chefe, ela me chamou para conversar e ela estava tipo, Nilda, nós gostamos muito do teu trabalho, então queremos que tu continuas aqui. Ainda não conseguimos assim um contrato oficial, mas vamos renovar até dezembro desse ano. Então eu estava tipo, ok. Esse mês. E eu estava tipo, uau, ok, Deus, então é para ficar aqui, porque era só para ser 6 meses. E pronto, já aí tive a época de férias, graças a Deus também aproveitei bastante e ainda estava assim naquela incerteza, tipo, vou enviar currículos para outros lugares. E também bem no início, porque eu comecei a trabalhar lá no final de janeiro, em fevereiro eu consegui uma entrevista noutra empresa com um currículo que eu enviei antes. E fui fazer a entrevista para ver, porque a proposta parecia boa e era muito boa, tipo, ia ser mesmo um contrato oficial, ia ter muitos benefícios de transporte e tudo. O salário também era muito bom, só que o horário era rotativo. E eu estava tipo, não, né? não posso.
Não posso, vou ter que ficar mesmo aqui na Um grande faculdade. sacrifício Yeah. rejeitando o trabalho por 3 meses. Uhum. Uau. Yeah. Então estava tipo, ok, vou ter que ficar. De vez em quando enviava currículo. Um passo de fé também, né? Yeah. Você, tipo, só tá rejeitando o trabalho. Não aceito esse, não quero esse, não aceito Yeah. esse. Eu estava não quero tipo, esse. não vou aceitar horário rotativo, não posso. E pronto, nesse tempo eu estava a fazer muito mais coisas na igreja, ajudar a servir, tipo, e parece que foi muitas coisas de uma vez, mas eu nunca senti assim, tipo, ai, isso é muita coisa para mim, ai, não aguento mais, estou Não muito foi cansada. fado. Tipo, claro, ficava cansada, né? Porque eu como estou na margem sul e tipo, tudo é em Lisboa, os transportes, o horário às vezes não ajuda, mas tipo, estava tudo a encaixar assim, tipo, perfeitamente. E pronto, passou o tempo. E agora, esse ano, quando é que foi? Em novembro, até eu anotei aqui, só para tipo dizer tudo da forma correta. 23 de novembro de 2023, no ano passado, foi quando eles disseram que eu não consegui. Da empresa dos seus sonhos. Tipo, Sim. aquela empresa lá atrás que você se candidatou, fez 4 entrevistas. Yeah. Sim. 23 de novembro, ano passado, eles disseram que eu não consegui. 22 de novembro, esse ano, então tipo, quase um ano depois, eu recebi uma chamada do nada. E como eu não atendi, eles mandaram mensagem. E ele estava tipo, olá Nilda, sou fulano blá 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 da empresa X, queria falar contigo sobre uma nova vaga. E eu até pensei tipo, não, isso não pode ser verdade, tipo, deve ser alguma, Aqueles tipo, e-mails. brincadeira não, mas sei lá, porque agora está a ter algumas coisas Eu aí. já recebi uns e-mails assim estranhos. Sim. E eu estava tipo, não sei não. Então eu tipo respondi, eu disse ok, só para ver se. E realmente era mesmo de verdade. Eu estava tipo, ok, só que eu estava com aquela coisa no coração de tipo, o ano passado eu fiz tipo as 4 entrevistas e eu não queria passar por isso outra vez. E tipo, quando eu pensei bem, tipo, nesses dias que eu estava a refletir, eu meio que tipo, fiquei um pouco chateada, posso assim dizer, com a situação, e até já estava tipo, já nem quero trabalhar mais lá. Mas uma das minhas amigas, ela nunca, tipo, esqueceu disso. Ela estava sempre tipo, Anela, tu vais trabalhar lá. E até quando eu consegui o trabalho na faculdade, eu disse para ela, tipo, amiga, consegui um trabalho novo. Ela estava tipo, conseguiste trabalhar naquela empresa. Eu estava tipo, não, esse é outro. Então, tipo, ela nunca esqueceu. Eu fiz uma chamada primeiro com eles, tipo, eles estavam a explicar sobre a vaga e até é melhor do ano passado. E depois fiz mais uma entrevista com eles e até essa entrevista eu tive que fazer no parque porque eu não tinha nenhum lugar para fazer, tipo no parque de manhã cedo, já estava um pouco frio. Eu disse, meu Deus, eles nem vão me escolher só porque eu estava a fazer a entrevista no parque. Porque aquilo Colocando era... fundo, trocar fundo. Yeah, porque aquilo era tipo... tinha muito vento e estás a ver, às vezes quando tem muito vento eu estava tipo, Deus, para só o vento, só durante o momento da entrevista. E tinha uns carros tipo ali a passar, eu estava tipo, não, Deus, tem que estar tipo tranquilo, tem que estar calmo enquanto eu estou a fazer essa entrevista. Então, assim que começou, eu falei já logo no início, eu estava tipo, olha, peço desculpas, estou aqui no parque, então se tiver algum tipo barulho, desculpa, é que eu realmente não podia fazer em casa, porque eu ia tipo trabalhar, né? Então fiz a entrevista e estava tipo, não tem problema, eu também estou aqui em casa, tenho o meu filho aqui, a qualquer momento ele pode entrar. Pode gritar. E aí, então estava tipo, ok, graças a Deus. E foi uma entrevista assim meio informal, era só mesmo para elas me conhecerem mais, tudo em inglês outra vez, porque eles queriam mesmo alguém com inglês assim tipo nativo, porque vai ser para um projeto que eles vão abrir na Inglaterra. Ok. Yeah. Então eu fiz, mas ainda tipo, não estava a criar expectativa nenhuma. Eu só estava tipo, se conseguir, se conseguir. Yeah, se conseguir, consegui. Se não, está tudo bem. Já passei por isso outra vez, mas pronto, eles me chamaram. Vou só tentar. E depois, quando é que foi? Acredito que foi já esse mês. Dia 4 eu fiz essa entrevista no parque. E depois, dia 5, eles ligaram para mim a dizer que eu consegui o trabalho. Graças a Deus. Um dia depois. Um dia depois, quando tipo o ano passado eu esperei tipo 3, 4 semanas só para eles dizerem que não. Nossa, que E dessa vez, tipo, um dia depois, eles confirmaram logo. trabalho dos sonhos. E algo tipo super engraçado sobre isso, que eu até anotei aqui, é que eu não sei se eu comentei contigo, mas eu estava a fazer um jejum de 40 dias
Não, você Yeah. não comentou. Eu estava do nada, tipo, na semana da casa aberta, Foi dito mesmo. foi dia 17, porque às vezes gosto assim, tipo, fazer jejum ou alguma coisa. Não sei se posso bem chamar de um jejum, mas pronto, eu não ia comer assim, tipo, chocolates, doces, Sim. beber assim, refrigerantes, tipo Coca-Cola, Uhum. isso tudo. Para quem me conhece sabe que eu amo chocolate. Tipo, as pessoas gostam de chocolate, mas eu amo, tipo, é outro nível. Eu amo chocolate. E eu Sim, estava tolerante à tipo, lactose. sim. E mesmo assim eu amo chocolate. Tipo, não quero saber. Não quero saber. Eu Boa. amo, todo mundo sabe. Tipo, podem oferecer chocolate que eu adoro. E eu estava tipo, vou fazer tipo uma semana, que normalmente é o que eu faço. E algo me disse, não, 40 dias. E eu estava tipo, mas vai ter tipo aniversários, vai ter casamento. Ai, não. E eu não posso. Eu estava tipo, Pegou o meu casamento? pagou. Só para tu veres o sacrifício que eu fiz. Que E dó. eu, quando comecei a fazer este jejum, era para um propósito. Só que depois de uma semana eu estava tipo, não, tipo, eu estou a fazer esse sacrifício porque alguma coisa vai acontecer em dezembro. Tipo, foi isso que eu disse. Eu até acho que tenho aqui a mensagem que eu mandei para as minhas amigas. Eu estava tipo, não sei o que é que vai acontecer, mas em dezembro eu vou partilhar um testemunho. Tipo, eu só falei isso. Eu só falei isso. Olha, você partilhando. E teve tipo o aniversário da minha prima, que tipo era festa de criança, tinha todos os doces, bolo de chocolate, tudo. Que justo. E eu não podia comer. Depois teve o casamento. Uhum. Eu vi aquela coisa ali com as gomas e eu estava tipo, meu Deus. Tinha tanta coisa doce. Yeah. Você só comeu os pratos, então? Sim, comi os pratos. Tipo, as sobremesas eu podia, desde que não tinha chocolate. Sim. Ok. Ah, tá bom. Então... Sim, sim. O bolo, acho que até o bolo de casamento acho que não comi porque tinha. Eu até pedi na Grace, tipo, confirma se realmente era assim. Então eu não comi também. Foi difícil, foi. Principalmente que, tipo, quando tu não estás a fazer jejum dessas coisas, tu não notas como essas comidas estão sempre ali. Todos os dias. Yeah. E, tipo, era no Casa Aberta, tipo, estamos a oferecer chocolate para todos os voluntários. Nunca ofereci chocolate Yeah. no seu jejum. Estou a oferecer para todos os voluntários. E eu estava ali a servir também no Casa Aberta. E depois teve aniversários com bolo de chocolate mesmo. E eu estava tipo, ok, vai valer a pena no final. Vai valer a pena. E tipo, o inimigo ele tenta mesmo quando ele sabe que tu não estás. Tipo, quando tu não queres fazer alguma coisa. Porque eu me lembro que, tipo, eu amo brownies, né? Tipo, normalmente em casa quem faz os brownies sou eu. E eu acho que, tipo, já há um ano que nós não fizemos brownies em casa. Não acredito. E por acaso, durante este jejum, a minha mãe fez uns brownies Não. que parecia estar tão bom. E eu estava, tipo, acho que eu quase que chorei. Eu estava, tipo, mãe, não acredito que tu fizeste brownies agora que eu não vou. Eu E ela choraria. estava, tipo, ai, eu esqueci. Eu choraria. Tipo, tanto tempo que eu não comia brownies e ela fez. E tipo, a minha mãe, ela faz bolos, então tipo, ela fez tão bem aqueles brownies. Agora posso pedir ela para fazer Por favor. só para mim. Por favor. Só para mim. Oh, yeah. E pronto, eu fiz, graças a Deus, não comi nada nem bebi nada de. Acho que alguns dias antes de terminar até, nós fomos para uma feira de Natal que já tinha, acho que lá perto do Rocio. E tipo, tinha aquele cheiro tão forte de chocolate quente. Aquele cheiro assim tão bom. E tipo, algumas pessoas ali tipo, compraram e tudo. E estavam tipo, ai, nada, queres um pouco? Eu tipo, não posso comer chocolate, estou a fazer. Daqui a alguns dias já posso. E eu me lembro que nesse dia eu estava tipo, ai, talvez se eu beber só um pouco. Nossa. Porque o cheiro estava tão bom. Mas eu estava tipo, não vou. Passou. E pronto, depois terminei o jejum e foi depois quando eu consegui esse trabalho. Mas o jejum acho que ainda foi tipo uma semana. O jejum eu terminei quando? Dia 25. Terminei dia 25 de novembro. E uma semana depois, então? Então foi nessa semana até que eu já estava a fazer a entrevista. Oh, uau. E então a entrevista eu já fiz durante o jejum. Sim. E o mais engraçado é que essa empresa onde eu estou a trabalhar, pronto, não vou dizer qual é aqui, né? Mas o produto, assim, posso assim dizer, um dos produtos principais que eles fazem é tipo chocolates e coisas assim. Que legal, meu Deus! Eu estava tipo, Tá bom. eu fiz
sacrifício de 40 dias de não comer isso para trabalhar num lugar Numa empresa de que tem a ver chocolate. com isso. E pronto, está aí o testemunho que eu não sabia o que ia ser, mas eu estava tipo, alguma coisa vai acontecer em dezembro. Eu não sei o que é, mas eu tenho fé, eu vou fazer esse sacrifício. Que para outras pessoas pode dizer tipo, fácil, tipo, mas para mim tipo, é algo que eu gosto de comer e Sim. pronto, nós, assim, da igreja que estamos sempre juntos, sempre tem essas comidas assim, Sim, sempre verdade. tem um guaraná Sim. ou uma Coca-Cola. Sempre tem alguma Sim, coisa. sempre tem. Sempre que é um aniversário à mesa, tipo, é só Algum guaraná, glúten, Coca-Cola. alguma coisa assim. Sempre tem coisas assim. Então eu estava tipo, valeu a pena. Valeu Oh, muito a pena. E tipo, depois que eu estava a refletir e a falar com as minhas amigas, eu começava a ver mais e mais coisas que tipo, Deus fez e eu fiquei tipo, uau. E esse ano, tipo, o ano passado só estava nos hosts e quase que nem estava a conseguir servir nos hosts por causa daquele trabalho que eu tinha. E esse ano eu já estava nos hosts, na equipa de tradução, e estava ajudando na liderança disso. E também passei para a liderança da crew, que até foi algo importante que eu esqueci de dizer. não, eu vou só falar uma vez. Sim, Olha, sim. eu da vida Yeah, vou só falar uma vez em fevereiro, outubro, já sou a líder da crew. E tipo, são coisas que eu não esperava, mas isso foi porque eu realmente, tipo, eu disse, Deus, estou aqui. Sim. E fiz esse sacrifício e acredito que esse trabalho que eu tive na faculdade, tipo, foi mesmo... Tipo, eu consegui fazer essas coisas todas. Quando todo mundo estava tipo, Ana, desse trabalho já é seu, o ano passado, era meu sim, Sim. só que não naquele Não era tempo. naquela altura. Yeah. Mas E- era seu. Mas era meu. E, tipo, eu acredito também, se eu conseguisse esse trabalho já o ano passado, talvez eu não ia fazer tudo que eu fiz esse ano. Você não teria ido deep. Não ia mesmo muito deep, eu estava mesmo deep e talvez não ia conseguir. O horário até era de segunda a sexta, mas pronto, sei lá, não ia ter aquela assim flexibilidade que eu tinha na faculdade de entrar mais cedo, sair Não ia mais. ter os 3 meses de desespero. Uhum. Não ia ter a sua decisão tipo, ok, já que é assim, esse ano vai ser o ano que eu vou me dedicar, quero ir mais fundo, sim. Sim. Tudo aconteceu tipo, de forma perfeita e isso só me Uhum. faz perceber o quanto Deus conhece o coração, sabe? Que ele sabia que no fundo do seu coração você queria sim conhecer ele, mas também precisava de um trabalho. Então ele juntou tudo. E eu às vezes até olho, tipo, fica como ele realmente só queria ver que, tipo, eu estava mesmo disposta a entregar tudo, tipo, queria mesmo servir, não era só uma coisa que eu só estava a dizer só por dizer, ele queria ver mesmo, tipo, ok, agora que ela já fez isso tudo, sim, agora posso dar esse trabalho para ela. Eu gosto de ver isso como, tipo, o sacrifício que, tipo, Abraão teve que fazer, tipo, com Isaac. Tipo, ele não ia ter que matar o Isaac, mas nem, tipo, entregar ele como sacrifício. Deus só queria ver que ele realmente tinha, tipo, o coração dele Onde o coração dele no lugar certo. Então, tipo, esse ano, o ano passado eu estava a fazer quase nada, esse ano já estou a fazer tudo e mais alguma coisa. Também fui líder do quarto pela primeira vez no Summer Camp e, tipo, o meu primeiro Summer Camp só foi o ano passado. Nossa, Aquilo foi a minha primeira experiência e não já diga fui nada. líder do quarto também. Então foi algo, tipo, muito interessante participar, assim, de reuniões com líderes e coisas assim, aprender mais, estudar mais sobre a Bíblia. Está muito mais confortável a falar em português também. Sim. Que as pessoas olham para mim e ficam tipo, ai, Nada, tu falas tão bem. Agora eu falo tão bem. Agora eu falo bem, porque antes eu estava muito confortável com o meu inglês, porque, claro, eu fui para a Inglaterra tinha 6 meses. Sério? Então nem me lembrava, tipo, como é que Angola era. Mas pronto, os meus pais sempre falavam português connosco em casa, então era inglês na escola, português e inglês em casa, porque com os meus pais eu também falava português e inglês e eles assistiam tipo o Globo, as novelas, tudo, tipo, então eu Mas ainda mesmo estava assim, 8 horas do seu dia era em inglês? com as minhas amigas, mesmo da escola, claro, era tudo em inglês, mesmo as amigas angolanas que eu tinha lá, tipo, só falávamos em inglês, porque estamos num país que fala inglês, televisão é só em inglês, o Disney, tudo, os filmes é só em inglês, músicas. Então, tipo, eu até falava bem português, mas tipo, nem sabia escrever bem. Ler até, claro, conseguia mais ou menos, mas escrever mesmo é que eu, tipo, não conseguia mesmo escrever bem em português.
E pronto, fui para Angola, depois quando tinha 16, fiquei lá uns 5 anos, só que também nesse tempo não fiz tanta coisa lá, não, tipo, ganhei assim muitas amizades, nem nada assim. Foi mesmo um tempo que eu passei assim muito sozinha, posso assim dizer. E foi nesse tempo também que encontrei assim, tipo, Deus de verdade, porque eu sempre acreditei em Deus, mas não conhecia Deus, tipo, acreditava, mas vivia como fosse uma pessoa assim do mundo, posso assim dizer. E foi assim um pouco antes da pandemia que eu tipo comecei mesmo a levar as coisas mais a sério, tipo a ler mesmo a Bíblia. Eu tava tipo, afinal a Bíblia tem isso tudo. Tipo, Faz não, sentido. não sabia, tipo, na minha mente na Bíblia, tipo, sei lá, só tinha tipo história de Jesus, alguma coisa assim, mas nem sonhava daquilo tudo que tinha ali, que tem a resposta para literalmente tudo que Isso é nós já louco, né? passamos, que vamos passar, que estamos a passar Isso é muito na louco. nossa vida. Tem resposta para tudo e mais alguma coisa. Pra mim isso é incrível, porque a Bíblia foi feita por uma pessoa. Não foi feita por uma pessoa, mas tipo, a junção Yeah. de todos os livros da Bíblia não foi assim, foi o imperador da época que falou, ok, vamos juntar. Juntar. E Yeah. juntou, só que até essa junção, sem querer, né? Só dos livros que eram mais famosos, foi suficiente pra hoje ajudar a gente, Yeah. tipo, com tudo. Sim. E tipo, a palavra tipo é tão incrível. Incrível até nem tem uma palavra assim para tipo explicar como é que tu podes ler o mesmo livro, o mesmo versículo tantas vezes e sempre vai te tocar de uma forma diferente. Não é como se fosse um livro tipo normal, que tu até podes gostar muito do livro, ler Mas e já? uma, duas, três vezes e tipo, já ficas, ok, já não quero mais. Já tá bom, já. Já não quero mais. Mas a Bíblia, tipo, tu podes ler sei lá quantas vezes até tu morres e sempre vais ter algo novo. Eu acho que Sempre. isso são as coisas inspiradas por Deus, sabia? Porque eu acho que se você prestar atenção, livros que não estão na Bíblia, mas que foram inspirados por Deus, sempre que, pelo menos eu tenho essa experiência, eu leio os livros e, como foram inspirados por Deus, parece que tem coisas novas que se aplicam se aplicam à minha vida agora. Eu li esse livro há anos, mas hoje, como eu tô numa fase diferente, serve de outra forma, por mais que eu tô em um contexto diferente, mas foi inspirado por Deus, isso. Então, tipo, para mim, acho que isso foi mesmo, tipo, tudo por causa da obediência que eu tive de servir aos outros, tipo, nós às vezes ficamos tipo, estamos a servir muito, estamos só a fazer as coisas para os outros, mas é aquela coisa, tipo, se todo mundo tiver a servir alguém, todo mundo também vai receber. Então, eu sempre fui assim, uma pessoa que gosta de ajudar todo mundo, gosta de organizar as coisas e, tipo, nem sonhava que ia te ajudar com o teu casamento. Tipo, um ano atrás nem falávamos assim tanto. Verdade. E depois aconteceu tanta coisa tão rápido. Do nada você é meu braço direito. Vem cá, Tipo, Leonor. quem vai pensa que já somos, tipo, amigas há, tipo, 10 anos. Vem, Leonor, você vai ficar aqui com o meu melhor amigo. E deu tudo certo também, graças a Deus. Sim. Eu ainda me lembro, tipo, quando conversávamos sobre isso, tipo, alguns meses atrás, tipo, como é que vai ser as coisas do casamento? E olha, tudo nas mãos de Deus. É tudo muito assim, eu vejo mesmo que é por simples decisões que Deus faz grandes coisas. Tipo, por mais que as simples decisões sejam difíceis, né? Como você estava falando de Abraão. Abraão decidiu uma coisa simples, subir na montanha com o filho dele para sacrificar. Algo que ele queria tanto. Muito difícil, mas pronto, eu vejo mesmo que pequenos sacrifícios levam a gente para lugares muito grandes. E agora você tá na sua empresa dos sonhos, com as melhores condições de trabalho que você poderia ter. Tipo, não tem como reclamar servindo mesmo. Em muitas áreas e conhecendo a Deus de uma forma que você não teria conhecido se tudo isso não tivesse acontecido, sabe? E se o seu coração também não tivesse no lugar certo. Se você não tivesse dito, ok, não, eu realmente vou me dedicar a Deus. Parece que contar a história não aconteceu nada, sabe? Parece que foi assim. Mas você viveu isso tudo. Foi um processo. Você viveu, você ficou 3 meses sem trabalho no incerto, você ficou. Você teve que passar por essas coisas. E acho muito legal as histórias detalhadas. Porque faz mesmo a gente entrar e conseguir imaginar, tipo, ok, isso foi há 2 anos, ok, isso foi há 1 ano atrás. Ela viveu todos esses meses, tipo, e comparar até eu comparo com a minha história, eu fico, meu Deus. O sacrifício que eu tô fazendo agora, que pra mim é uma loucura, mas eu sei que talvez, e espero e quero acreditar que vai produzir algum fruto e tem produzido. Por mais que, acho que o início, né,
talvez você sentiu nos seus primeiros 3 meses que Sim. não vai Eu já tava estava tipo, vou ficar 6 anos sem trabalhar, como é que vai ser? Tipo... Talvez eu tava tipo, não vai valer de nada. Yeah. Mas, não sei, talvez ali mais pra fevereiro você começou a ver coisas pequenas. Talvez já te deu mais uma esperança. Uhum. Eu acho que eu tô nessa fase de, tipo, ver coisas pequenas, sabe? Yeah. Não são muitas coisas, mas Sim. eu vejo, tipo, ok, Vá, tô vendo que acho que tá tendo vai um dar frutinho certo. ou Yeah. outro. Acho que a arvorezinha tá crescendo um pouquinho. Então, muito obrigada pela sua história. De nada. Você tem mais algum detalhe? Acho que não. Tipo, a coisa importante também durante esse processo todo foi ter tipo as pessoas certas à minha volta. Sim. De certeza. E o ano foi sobre isso, né? Yeah. Que nós somos Better together. Yeah. Foi mesmo isso. Tipo, Oh. todos os temas estão ali. Tudo tipo, se encaixou. Tudo se encaixa. E isso é incrível de novo, Uhum. foi o mesmo tema, para 2 pessoas diferentes, se encaixou, Yeah. mas de maneiras diferentes. Diferente, yeah. Porque pra mim também se encaixou e eu aprendi muito sobre Uhum. ter pessoas e valorizar as pessoas que eu tenho. Sim. Porque eu era muito, tipo, eu por mim, sabe? Uhum. E esse ano foi mesmo pra valorizar, pra dar valor, entender que nós somos better together mesmo. Somos, yeah. Então, ter as que pessoas, legal. ter as pessoas certas à minha volta, tipo, ajudou bastante. Tipo, naqueles momentos que eu ficava, tipo, ai, será que eu vou conseguir um trabalho? Vou ter que ficar aqui na faculdade muito tempo. Você vai sem... sim. E aí, a Clemência, shout out para a Clemência, ela sempre ali, vai. Ela Esse também, trabalho é seu! ela também era a pessoa que, tipo, já o ano passado, ela ficava, tipo, Anila, tu vais ser líder da crew. E eu ficava, tipo... Gente, essa amizade Essas amizades que, tipo, nós precisamos. E eu, tipo, podia ter aquelas pessoas... tipo, às vezes algumas pessoas podem ter alguém que fica tipo, Nilda, então tipo, aceita só um trabalho com horário rotativo por agora, depois tu procuras algo, mas tipo, não, tipo, os meus amigos estavam tipo, ok, tu queres algo, então vais conseguir, continua com isso, porque ter as pessoas erradas à nossa volta também pode afetar muito. Porque se eu não tivesse as pessoas certas para me dar aquele apoio nos momentos que eu não tinha assim tanta vontade de orar ou de fazer as coisas da igreja, e tipo, eles ficavam tipo, não, Anilda, sempre que eu ficava tipo, não sei, estou cansada, estou com dor de cabeça, as minhas amigas ficavam tipo, Anilda, levanta, toma alguma coisa, vai, que já vai passar. Tipo, essas amizades que nós precisamos, mas faz assim, toda a diferença. Você já tinha o espírito de liderança aí? Sim, Você já tinha o espírito de liderança? Já tinha. E só que eu não imaginava que ia acontecer isso tudo esse ano. Tudo mesmo, Eu não, tipo, pensava, tipo, sei lá, daqui a 2, 3 anos. E Deus disse, não, é já esse ano, é agora. Você quis ir, você quis coisas deep, então... Sim, queres deep, então vai. Agora, nada. Vai que vai ser mesmo algo incrível. E depois o Summer Camp esse ano, olha, 2022 não consegui, 23 já consegui, esse ano já fui líder do quarto, já foi algo também incrível. Tipo, o Summer Camp é algo único, tipo, não tem como, sei lá, fazer algo assim parecido, assim, fora ou sempre tem alguma coisa. Tipo, são 3 dias só, mas são 3 dias... Parece uma vida. De outro nível. Você entra uma coisa e sai outra. Uhum. É incrível. E é mesmo isso. E eu me lembro depois dessa Summer Camp também, pronto, as pessoas ficam com aquela coisa de tipo, Deus falou muito comigo, Deus falou isso, confirmou isso. O ano passado, sim, eu senti isso, mas esse ano até não teve muito dessa tipo, Deus falou comigo isso. Tipo, para mim foi só mais agradecer. Sim. E isso, tipo, nem estava a acontecer essa situação de trabalho ainda. Foi só mesmo agradecer por tudo que Deus já estava a fazer na minha vida em casa, os meus familiares e tudo mais. E ver tudo que Ele fez dentro de um ano, tipo, desde do último Summer Camp, eu estava tipo, pronto, não consegui aquele trabalho, mas pelo menos estou aqui, estou a receber um salário, estou a conseguir fazer as coisas. Sim. E é isso que importa. Então, tipo, esse Summer Camp foi só de gratidão. E aprender mais sobre o tema também, que era de... Fear of God, né? Sim, uau, foi muito bom. Que também foi muito bom, e aquilo foi só também uma confirmação, tipo, continua com isso que tu estás a fazer, mas é isso, tipo, coisas pequenas que depois no final ficou essa história, tipo, foi coisas inocentes, tipo, o jejum que eu ainda fiz, vai coisas assim. Passar mais, ainda vai acontecer mais coisas. Não, ainda nem terminou, ainda temos alguns... ainda falta tanto tempo. Ainda temos alguns dias, tanta coisa que está a acontecer, tipo,
a vida pessoal, com as amizades, na igreja, tipo, é tanta coisa Sim. a acontecer. E só me deixa assim, tipo, uau, o que é que vai acontecer então agora? E a gente tá mesmo na terra que acelera as coisas, né? Mesmo. Em um ano, olha o que você viveu. Um ano. Um ano. Uau. Acho que foi, tipo, um dos melhores anos que eu já tive. Uau. Tipo, assim, posso dizer desde a pandemia. Sim. Yeah, foi um dos melhores que, olha, entreguei tudo. E isso por causa da inspiração de uma música que eu ouvi o ano passado, que se chama Used by You. É de um rapper que ele faz assim, tipo, músicas assim cristãs, né? E o nome da música é Used by You. Ele diz tipo, Lord, I want to be used by you. E eu gostei tanto daquela música que eu estava tipo, então isso, vou utilizar isso como meu. Deus, Yeah. Sério? Yeah. Ok. É uma música muito boa, por acaso. Então disse, então vou utilizar isso como o meu tipo tema assim do ano, que é algo que eu quero tipo continuar no início do ano. Pronto, eu sei que nem tudo que nós assim, esse ano vou fazer isso, coisa X. E depois às vezes nem acontece nada, às vezes consegues tudo. Tudo que eu queria para esse ano, a maioria das coisas até consegui, graças a Deus. Tipo, tirar a carta, Boa. que também foi algo que eu já estou a tentar há muito tempo. E se não fosse esse horário da faculdade também não ia conseguir. Porque a maioria das vezes eu tinha as aulas antes de ir trabalhar. Então eu acordava cedo, tinha aula e ia direto para o trabalho. Se fosse outro tipo de trabalho, não sei se eu ia conseguir. Então, olha, Deus sabia, talvez foi só mesmo para tirar a carta. É mesmo. Ter esse trabalho só Foi pra tudo, né? Yeah. Foi pra igreja, foi pra cá. Para tudo. Eu acho que foi uma evolução pessoal em todas as áreas. Yeah. Todas as áreas. Então, prontos, nem tudo que eu queria, claro, aconteceu, mas aconteceu coisas ainda, tipo, melhores. Sim. Então, tipo, só gratidão. Valeu, score com Deus. Yeah. Tipo, Só isso. Claro, teve momentos difíceis, mas, tipo, quando a pessoa só foca nas partes boas, tipo, nem lembras das coisas, tipo, ruins ou sei lá que aconteceu durante o ano. E eu acho que é sobre isso, tipo, ter o foco no lugar certo, ter as pessoas certas à nossa volta e, tipo, ser obediente. Não é fácil. É um sacrifício grande, mas vale a pena, porque nunca soubemos as bênçãos que Deus tem. Às vezes nós queremos uma coisa que nós pensamos, tipo, não sei, tipo, uma casa com 5 quartos. Mas afinal Deus tem preparado, tipo, 2 casas com 6 quartos para ti. Tipo, tu nem sonhas disso. Só tem que aceitar o processo. Né? Porque o processo é... não é fácil. É isso, o processo é um processo. É um processo, é mesmo um processo. Então, é isso. É isso a minha história, o meu testemunho. Eu gostei muito da nossa conversa, da sua história. Eu também. Muito legal, sério. Eu espero que motive você a buscar a Deus e a ser obediente nos pequenos passos, nos pequenos detalhes, nas pequenas decisões. Ser sensível. A gente não consegue mesmo viver essa vida sem um relacionamento com Deus. Não dá. Não dá pra ter não dá pra viver bem sem um relacionamento com Deus. Ou você vai viver pro seu trabalho, ou você vai viver pros seus relacionamentos, ou você vai viver pra outra coisa qualquer, mas não vai ser completo, né? É isso que eu, pelo menos, tenho observado nesses poucos anos de vida. Que se a gente não se dedica a Deus mesmo, a gente só se afunda. Então é isso, deixa o seu like. E não sei, comentem pra gente ter mais histórias pra contar. E eu quero muito trazer mais gente, ouvir mais histórias. Isso é muito bom. Isso vai ser muito certo. Enfim, é isso. Vou apagar a nossa luz. Tchau!